Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas a mais uma aula aqui do nosso curso de Suporte Básico de Vida. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos e hoje nós vamos falar sobre a avaliação geral da criança e do bebê e também focar um pouco mais na questão da parada cardiorrespiratória. Quando a gente fala sobre suporte básico de vida, é um dos principais temas, talvez o tema mais importante que a gente aborda no nosso curso. Lembrando, essa aqui é a aula prática, então é uma aula objetiva, eu foco realmente aqui em exemplificar na prática como é que são as condutas, né? Mas que a parte teórica, passo a passos, as minúcias, está disponível na aula teórica. E aí vocês podem ter acesso aí na nossa playlist, no nosso YouTube, ou no outro local que você estiver assistindo aqui o nosso curso. Tá bom? Sem mais delongas, estamos aqui com os nossos materiais, vou apresentá-los rapidamente para vocês. Esse aqui é o nosso paciente de hoje, tá bom? Nós temos aqui o nosso AMBU, que é um dispositivo de ventilação. No curso eu trago outros dispositivos, como a Pocket Mais, até mesmo a respiração boca a boca e outros. E aqui nós temos o famoso DEA, que é o nosso desfibrilador externo automático. É um equipamento em que nós temos disponível em diversos locais no nosso dia a dia. Então, geralmente, isso aqui tem em shopping, grandes estádios, locais onde tem muita circulação de pessoas. Geralmente tem isso aqui, tá bom? Hospitais, serviços básicos de saúde, ambulância, tudo tem DEA. Então, e é um dispositivo utilizado, feito, né, com o intuito de leigos utilizar. A gente vai ver que a aplicação dele é muito fácil e realmente ele pode salvar a vida do paciente. Perfeito. Agora, sem mais delongas, vamos falar aqui da nossa avaliação do paciente pediatra. Primeiro, cheguei na cena. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer os 4 S's. Então, o primeiro S é avaliar a segurança da cena. Então, eu vou avaliar, né, se aquele local não tem nenhum perigo para mim, para o paciente e para a minha equipe. Vou também, o outro S, né, solicitar ajuda, né? Então, eu tenho que ligar para o SAMU ou para o bombeiro. Eu tenho que pedir ajuda para as pessoas que estão ali perto, porque talvez, né, alguma seja profissional de saúde, seja uma pessoa mais experiente. Vou pedir para as pessoas também irem atrás de equipamentos. Então, por exemplo, se eu estou no shopping, uma pessoa caiu ao chão, uma criança caiu ao chão, ela ficou inconsciente, eu já posso pedir, olha, vai lá, procura um segurança do shopping. Certamente ele deve ter acesso a algum kit de primeiros socorros, talvez ele tenha acesso a um DEA. Então, isso é muito interessante, a gente pedir ajuda para as pessoas que estão passando ali. Assim como também vou pedir para as pessoas, né, já ligarem para o SAMU e etc. Outra coisa, eu tenho que avaliar a situação. Então, a situação do paciente. O que aconteceu com aquele paciente? Era uma criança que caiu? Era uma criança que teve um engasgo? Teve um trauma? Era uma criança que passou mal do nada, teve febre? Enfim, eu tenho que pegar ali a história, né, objetivo da situação para que eu possa pensar em quais situações eu vou enfrentar no atendimento deste paciente. E, por fim, né, mas mais importante, que é onde começa de fato o nosso atendimento, é a avaliação dos sinais vitais desse paciente. Então, aqui eu tenho que responder algumas perguntas rápidas. A primeira pergunta que eu vou responder é: esse paciente está consciente ou inconsciente? Como é que eu observo isso? Eu observo através se esse paciente movimenta, se é um paciente que ele chora, que ele tosse, que ele está com os olhos abertos, que ele está falando. Então, se ele tem algum movimento, alguma coisa assim, ele está consciente. Se o paciente está consciente, eu vou avaliar então, esse paciente respira ou não respira? Se esse paciente respira, como é que eu vou avaliar isso? Eu vou avaliar pela técnica ver, sentir e ouvir. Então, eu aproximo aqui do paciente, vou visualizar se o tórax dele expande, vou ver se, enquanto eu visualizo, eu posso também tentar ouvir se ele tem alguma respiração, e eu posso também sentir, né? Eu posso sentir se o tórax expande, posso sentir a respiração. Então, se eu vejo, escuto e ouço a respiração, esse paciente está respirando. E, por fim, eu tenho que ver também o pulso desse paciente. Por exemplo, a população pediátrica, né, bebês com menos de 1 ano, o pulso, chega perto aqui para a gente dar uma olhada, o pulso do paciente ele é verificado aqui na região, que é o pulso braquial. Se é uma criança mais velha, eu faço aqui a aferição do pulso carotídeo, que é aqui na região do pescoço. A gente vai ver essa questão da aferição do pulso carotídeo em adultos principalmente. Mas lembrar disso, bebês, pulso braquial, acima de 1 ano, e adultos, pulso carotídeo. Mas, né, se o paciente está consciente, ele tem pulso. Se ele respira, ele também tem pulso. Então, eu meio que posso saltar essa etapa se ele estiver consciente, se ele estiver respirando. Agora, se o paciente não está consciente, se ele está inconsciente, eu basicamente vou fazer as duas perguntas. Se o paciente está inconsciente, eu vejo se ele respira e vejo se ele tem pulso. Perfeito. Fiz aqui essa avaliação rápida. Isso aqui é para ser feito em 30 segundos. Agora eu vou, então, para o meu protocolo do ABCDE ou XABCDE. Lembrando, se é um paciente do trauma, eu faço XABCDE. Se é um paciente que não teve trauma, eu faço ABCDE. Como o XABCDE é mais completo e ele engloba também o ABCDE,
eu vou fazer então o XABCD, tá? Então vamos supor que na minha avaliação inicial esse paciente está consciente e ele respira e tem pulso. A história desse paciente é um paciente que ele caiu do colo da mãe, a mãe estava sentada, ela né, assim, por N fatores, acabou caindo no chão e bateu a cabecinha. Então, perfeito. Feita a nossa avaliação inicial, que tem que ser rápida, eu vou então para a avaliação primária de fato. Primeira coisa é o X. Faço então a avaliação de hemorragias exsanguinantes nesse paciente. Vou me perguntar, esse paciente tem algum sangramento ativo grave, né, externo, visível? No caso aqui não tem. Se ele tiver um sangramento ativo, eu tenho que parar imediatamente esse sangramento. Posso parar com um curativo compressivo, com uma compressão direta, ou então um torniquete. Bom, vou então para a avaliação do A. O A vai ser a avaliação das vias aéreas e imobilização cervical. Eu vou mudar o paciente de posição aqui, só para ficar mais didático para vocês. Então, o ideal é que eu cheguei na cena, uma das primeiras coisas que eu faço é imobilizar a cabecinha do paciente. Principalmente se é um paciente que teve TCE, vítima de trauma. Por quê? Esse é um paciente que ele pode ter trauma raquimedular, trauma de coluna. Então eu tenho que imobilizar a cabecinha dele para que ele não mexa a cabecinha e não piore a lesão dele. Tá? Então isso aqui faz parte principalmente do A, imobilização cervical, como também eu vou avaliar a via aérea. Vou ver se esse paciente tem alguma obstrução, tem algum corpo estranho, tem alguma deformidade na face, edema, sangue na cavidade oral, alguma obstrução nasal. Ou seja, avaliação da via aérea superior, tá bom? Nessa etapa, eu posso empregar algumas manobras para melhorar a respiração do paciente. Por exemplo, eu posso colocar um colchinho, né? Eu pego um pano ali, dobro esse pano no meio para criar um certo volume, um travesseirinho, e posso colocar, na criança menor de 1 ano, eu coloco o colchinho aqui na região das escápulas, tá? Por quê? A criança menor de 1 ano, ela é cabeçuda. Então, eu vou igualar a altura do tórax com a cabeça dela. Então, eu coloquei aqui como se fosse um travesseirinho aqui, isso pode ajudar a criancinha a respirar melhor. Ou então, eu posso, se for uma criança maior de 1 ano, aí a cabeça já é mais semelhante ao corpo, eu coloco então um colchinho aqui na região occipital, tá? Para igualar a cabecinha junto com o tórax. Perfeito. Outras manobras que eu posso fazer. Posso fazer também a manobra de chin lift, né? Como é que é a manobra de chin lift? Vem aqui, cameraman. Eu vou pegar, né? A chin lift, lembrando, ela pode ser feita somente em pacientes que não tiveram trauma, que não têm suspeita de lesão cervical. Eu pego então, vou anteriorizar, né? A mandíbula do paciente e a cabecinha. Isso aqui, eu vou então abrir as veias aéreas do paciente, melhorando a respiração. Posso fazer também a manobra de jaw thrust. Manobra de jaw thrust é aqueles pacientes que têm suspeita de lesão cervical. Então eu vou colocar aqui meu dedinho aqui na região do ângulo da mandíbula e vou elevar a mandíbula do paciente para frente sem fazer esse movimento. Então eu só faço aqui o movimento na mandíbula. Eu não mexo a cervical do paciente por conta de risco de lesão cervical. Tá? Então, beleza. Finalizei aqui a avaliação do A, eu vou avaliar o B. O B vai ser a avaliação da respiração e tórax do paciente. Então, nesse momento, eu avalio, esse paciente está respirando? Ele respira bem? Ele tem dificuldade respiratória? Ele está gaspeando, né? Que aquele paciente está fazendo aquela, puxando o ar fortemente. Então, eu vou avaliar isso. É uma respiração simétrica, tá? Então, avaliar toda a respiração do paciente. Se o paciente não respira, eu vou então, né, verificar se eu fiz as manobras de abertura de via aérea, se eu coloquei o coxinho, se eu fiz tudo certinho. Se eu fiz tudo certo e o paciente não respira, opa, esse paciente pode estar em parada cardiorrespiratória. Vou então reavaliar, esse paciente está consciente ou não. Se ele estiver inconsciente, esse paciente provavelmente está em parada cardiorrespiratória, eu tenho que verificar o pulso dele. Se ele está consciente, esse paciente está somente em parada respiratória. O que eu posso fazer nesse caso? Se o paciente não respira, eu posso então utilizar um dispositivo para auxiliar esse paciente a respirar. Ou eu posso fazer a respiração boca a boca. Neste caso, eu posso utilizar, por exemplo, o ambu. Né? Chega aqui perto para a gente ver o ambu. O ambu é um dispositivo muito comum, tá? A gente consegue encontrar ele facilmente, é um dispositivo barato, para quem quiser ter em casa também. É basicamente um dispositivo que é composto por uma máscara, uma bolsa e uma válvula. Então, eu vou posicionar esse ambu aqui no rostinho do paciente, vou fazer a técnica do C e do E, então tem aqui o C e o E. Com o C, eu fixo a máscara e com o E eu abro as vias aéreas do paciente. E vou então fazer aqui as ventilações nesse paciente, tá? Lembrando, as ventilações eu tenho que observar se tem expansão torácica, se tem uma ventilação efetiva. Bom, então eu posso fazer essa técnica de respiração, posso fazer respiração boca a boca, né? Que eu vou fechar o narizinho do paciente e soprar a boca e etc. O fato é que eu tenho que fazer esse paciente respirar. Perfeito. Agora eu vou fazer então a avaliação do C. Lembrando, pessoal,
as partes mais teóricas, por exemplo, falando sobre frequência da ventilação, questões de observação de sintomas, etc., tudo isso está mais esclarecido, está disponível na parte das aulas teóricas. Aqui o objetivo é realmente fazer uma avaliação prática e rápida para ilustrar para vocês como é que acontece. Bom, avaliei o X, avaliei o A, o B, agora eu vou avaliar o C. O C é a avaliação da circulação. Então eu vou avaliar o pulso do paciente, eu vou avaliar se esse pulso está bom, se está rápido, está devagar. Vou avaliar também se esse paciente não está roxo, não está pálido. Tá? Vou avaliar se esse paciente não tem outros sinais de sangramento, por exemplo, hematomas abdominais, hematomas torácicos, se ele não tem outros sangramentos mais leves, por exemplo, a região do couro cabeludo, parte interna das coxas, região aqui do dorso, né? Então, avaliar a questão da circulação, coração e sangramentos menores. Isso aqui é o C. Agora nós temos a avaliação do D. Na avaliação do D, eu vou avaliar o neurológico do paciente. Então, o que eu quero responder no D é, esse paciente está consciente? Eu vou reavaliar a consciência do paciente. Se esse paciente, também eu vou avaliar, né, se ele tem algum déficit neurológico, então se ele tem dificuldade de mover algum membro, se ele tem alguma alteração de pupila, tá? Se ele está sonolento, se ele está comatoso, se ele está agitado, isso tudo eu avalio no D, tá bom? E por fim nós temos o E. O E é chamado de exposição e controle térmico. O objetivo aqui é fazer uma reavaliação geral do paciente, da ponta do cabelo até o dedinho do pé. Então eu vou geralmente despir esse paciente, tirar a roupinha dele e vou reavaliar ele completamente, em busca de lesões que eu não identifiquei anteriormente, em busca de fraturas e de outros achados que eu posso identificar agora no eco mais calmo. E também eu vou avaliar, né, a questão da temperatura. Neste momento eu tenho que fazer um controle da hipotermia. Vou então cobrir esse paciente com uma manta térmica, com uma roupinha. Se esse paciente estiver molhado, eu vou então, né, tirar a roupa molhada dele e colocar uma roupa seca. Isso tudo é no E. Feita essa avaliação completa do XABCDE, eu vou então né, aguardar o suporte do SAMU, do profissional mais especializado, para definir se esse paciente vai para o hospital ou não, tá bom? Mas basicamente a avaliação inicial, geral do paciente, é essa. Pessoal, então só para a gente lembrar o caso. Era uma criança que estava no colo da mãe, caiu no chão e teve um trauma crânioencefálico. A gente então fez o XABCDE e agora a gente vai aguardar a conduta, né, a chegada do profissional, do SAMU, do bombeiro, para realmente avaliar esse paciente e definir se ele vai para o pronto-socorro, se ele vai para o hospital ou não. Mas fato é que, se por exemplo esse paciente tivesse um TCE mais relevante, a gente poderia achar achados no exame físico, nessa avaliação que a gente teve, e poderia intervir. E é justamente essa a importância de a gente reavaliar o paciente constantemente, de a gente ter ali em mente o XABCDE, porque a gente não deixa passar nada e consegue então oferecer um atendimento básico, inicial, para o paciente, adequado, até que chegue ali então o suporte especializado para realmente tratar esse paciente com condutas mais avançadas. Neste caso aqui, do TCE, nós não tivemos nenhum achado no nosso XABCDE. Então, nós vamos seguir aqui para um outro caso mais interessante. Chegamos lá, estávamos no shopping, e um paciente, né, um bebezinho, começou a passar mal até que ele ficou inconsciente. Ele estava comendo antes de ficar inconsciente. Então, né, a mãe ficou ali desesperada, começou a pedir ajuda, nós fomos lá ajudar então aquela criança. Chegamos lá, a criancinha estava cianótica, ou seja, estava bem roxinha, estava inconsciente, pálida. Perfeito. Fizemos ali nossos 4 S inicial, pedimos ajuda, vimos a segurança da cena, solicitamos, né, material e tal, vi a situação, que era justamente essa que eu acabei de relatar para vocês, e fui avaliar. Como eu falei para vocês, o paciente estava inconsciente, não tinha respiração e não tinha pulso. Ora, inconsciente, sem respiração e sem pulso, só tem uma coisa para esse paciente, é parada cardiorrespiratória. Então nós vamos ver agora justamente o protocolo de parada cardiorrespiratória infantil. Lembrando, a parte mais teórica, né, as minúcias foram dadas nas aulas anteriores. Agora a gente vai ver a questão mais prática. Perfeito. Cheguei no paciente com parada cardiorrespiratória, eu tenho então o mnemônico, né, que é o CABD. CABD. O C é de compressão eficiente, de qualidade. Como é que eu faço as compressões na criança, no bebezinho? Eu tenho 2 técnicas. A primeira delas, que é uma técnica mais comum, eu vou então colocar, né, abraçar aqui a criancinha com a minha mão, vou colocar aqui na linha do mamilo, tá, entre os mamilos da criancinha, os dedos, e vou então realizar as compressões, tá? Essa aqui é a primeira técnica, eu particularmente acho ela mais fácil. Beleza? A frequência eu faço aí de 100 a 120 compressões por minuto. Importante, nas minhas compressões, chega aqui perto, por favor, eu tenho que ter uma compressão, tá,
eficaz, então eu tenho que realmente afundar o tórax do bebezinho para eu conseguir comprimir o coração dele, e eu tenho que permitir que o tórax ele volte completamente. Ou seja, se eu fizer uma compressão assim, em que eu não permito que o tórax volte completamente, é uma compressão errada, tá bom? Outra técnica é utilizar aqui a região hipotenar e fazer a compressão aqui do tórax utilizando somente um braço. Essa outra aqui ela é mais indicada, por exemplo, em alvácio ou crianças maiores. Geralmente, paciente bebezinho, eu vou utilizar realmente essa técnica dos dois dedões. Aquela técnica em que eu utilizo, né, o indicador e o anelar, perdão, o indicador e o dedo do meio, aqui no tórax do bebê, ela hoje em dia, a nova diretriz, né, mostra que ela não é adequada mais, tá bom? Então, primeiro passo, fazer compressão cardíaca. Segundo passo é o A, né? O A e o B são basicamente manutenção da via aérea e boa respiração. Então, o A é via aérea pérvia e o B é respiração. Então, aqui eu tenho que fazer a mesma coisa. Enquanto um socorrista faz as compressões, o outro socorrista vai vir aqui na via aérea do bebezinho e vai fazer as manobras. Por exemplo, a manobra de chin lift. Então, ele vai abrir aqui a via aérea para facilitar a entrada de ar para dentro do pulmão do bebê. Tá bom? E aí ele pode, inclusive, utilizar o ambu, né? Então, ele coloca o ambu, técnica do C e do E. Com o C, eu aperto o ambu, o E, eu abro a via aérea do paciente, tá bom? Então, eu vou lá e faço a ventilação, tá? Qual é a frequência da ventilação e da compressão? Lembrando, as compressões eu faço aqui 100 a 120 compressões por minuto, é a minha frequência. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, né, 15 compressões, 2 ventilações. 15 compressões, 2 ventilações. Detalhe, se eu estiver sozinho, eu tenho autorização para fazer 30 compressões, 2 ventilações, tá? Mas se eu estiver em dupla, enquanto um vai fazendo aqui, né, ele para, 2 ventilações, volta a fazer, tá bom? Então, pessoal, nós vimos que o C são compressões de qualidade, de 100 a 120 por minuto, numa boa profundidade e boa recuperação do tórax. O A vai ser, então, a abertura das vias aéreas, tá? E o B vai ser a ventilação dessas vias aéreas, seja por um ambu, por uma máscara ou pela ventilação boca a boca. Lembrando, a frequência vai ser 30, a cada 30 compressões eu faço 2 ventilações se eu estiver sozinho, e se eu estiver com outro socorrista, eu faço na proporção 15 compressões, 2 ventilações. Tá? Eu faço essa sequência durante 5 vezes. Então eu faço lá 15 compressões, 2 ventilações, 15 compressões, 2 ventilações, 15 compressões, 2 ventilações. Isso por 5 vezes. Fiz 5 vezes, o que eu vou fazer? Eu vou checar o pulso do paciente. Se o paciente não tem pulso, eu vou trocar o socorrista, né? Então quem estava na cabeça vem para o peito, quem estava no peito vem para a cabeça, para não cansar, tá bom? Então, agora eu vou para o D. O que é o D? É desfibrilação. Para a gente desfibrilar o paciente, o que eu faço? Eu pego 2 fios, enfio na tomada e vou dar o choque aqui no peito do paciente. Claro que não, você vai matar o paciente se você fizer isso. Você vai utilizar o desfibrilador externo automático. Esse desfibrilador externo automático, ele é um dispositivo montado, feito para leigos. Então ele é totalmente auto-intuitivo, ele mesmo calcula o choque, ele sabe quando precisa chocar e quando precisa chocar. Então é um dispositivo feito para leigos. Como é que eu uso ele então? Primeira coisa, eu vou pegar ele, né, vou solicitar ali no ambiente que eu estiver, por exemplo no shopping, vou pedir para o pessoal da segurança pegar o DEA do shopping, vou então ligar ele. Aplique as pás no tórax do paciente. Coloque o conector das pás ao lado da luz intermitente. Esse é o interessante do DEA. Ele vai dizer para você o que você tem que fazer. Então, uma vez que você tem o DEA, você consegue utilizar ele para guiar seu RCP. Bom, aplique as pás e plugue o conector. Tem aqui 2 pás. Elas têm um desenho exatamente onde eu ponho. As pás infantis, uma eu coloco aqui na frente do tórax. A outra pá eu coloco aqui na região posterior do tórax. Aplique as pás e insira o conector firmemente. Lembrando, eu não paro a compressão. Enquanto uma pessoa vai ligando o DEA e colocando as pás, a outra pessoa está comprimindo, tá? Na parada cardiorrespiratória você não pode parar a compressão. Aplique as pás e insira o conector firmemente. Pega aqui. Analisando o ritmo cardíaco. O DEA agora vai analisar o ritmo cardíaco do paciente. Não toque no paciente. A gente se afasta do paciente para ele conseguir analisar o ritmo. Choque recomendado. Então, beleza. Carregando. Ele viu que esse paciente aqui está no ritmo chocado. Mantenha-se afastado. Pressione o botão piscante para liberar o choque agora. Nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou garantir que eu me afasto, as outras pessoas se afastam. Pressione o botão piscante para liberar o choque agora. Clico então no botão de choque. Choque liberado. O paciente recebeu o choque. RCP. Eu vou então voltar a fazer as minhas compressões cardíacas.
E é interessante que o próprio DEA, ele põe aqui, ó, o sonzinho, que eu posso seguir esse som para manter a frequência ideal. Então, eu vou fazendo aqui a compressão cardíaca, né? 15 compressões, 2 ventilações, etc. Até que o DEA vai passar, então, 2 minutos, ele vai refazer a verificação do ritmo cardíaco do paciente e vai me dizer se esse ritmo cardíaco é chocável ou não chocável. Se é um ritmo cardíaco chocável, indica, então, que esse paciente ele continua em parada cardíaca. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou afastar todo mundo, dar o choque e voltar às compressões, tá? Eu não checo o pulso após realizar choque, eu volto às compressões. Agora, se o DEA falou que é um ritmo não chocável, ou então eu não tenho DEA, e aí ele passou os 2 minutos, né, passou os 5 ciclos, o que é que eu faço? Eu checo o pulso do paciente. Se o paciente tem pulso, eu paro. Então, a minha compressão significa que ele voltou da parada cardíaca e vou fazer o ABCDE. Eu vou fazer a reavaliação do paciente até que o serviço de urgências chegue ao local e consiga, então, dar prosseguimento ao atendimento. Então, pessoal, o atendimento suporte básico de vida à criança é basicamente esse. É um suporte realmente mais objetivo. O meu intuito aqui é avaliar o paciente rapidamente, verificar se esse paciente corre risco de vida iminente, tratar se souber tratar e garantir que esse paciente esteja vivo ou, né, assim, em condições minimamente adequadas até que o suporte avançado, até que o profissional de saúde chegue ao local do atendimento. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Lembrando, a parte teórica mais minuciosa, né, o passo a passo detalhado para vocês, está na aula teórica do nosso curso. É isso, deixe o feedback nos comentários, nos sigam nas nossas redes sociais e peço também o apoio de vocês para essa nossa iniciativa de difundir esse conhecimento tão importante de modo gratuito. Um abraço e até a próxima.